Olá, meus alunos da turma de Instrumentalização para o Ensino de Matemática, módulo 7, vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a informática para o ensino de matemática, mais precisamente as tecnologias, né? Essa palavra informática pode ser substituída pelas tecnologias. Então vamos lá. Vamos começar com um textozinho aqui, ó. O mundo em que vivemos está permeado de técnicas e de recursos tecnológicos, que, segundo Castelli, 2006, passa por um processo de transformação tecnológica, que se expande de forma muito rápida, em uma linguagem digital, comum na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada e processada e transmitida. Vivemos em um mundo em que se tornou digital, na era dos computadores, nos tempos da nanotecnologia. A multimídia, em especial, tem sido a grande promessa de uma nova revolução no ensino. Gente, hoje a gente estamos vivendo, né, esse momento aí que a multimídia, as tecnologias está sendo essencial para o nosso continuamento do processo de ensino e aprendizado. Vimos aí que sem isso aí estaremos parados, estagnados. Então, mesmo com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, estamos conseguindo desenvolver esse trabalho. Pesquisas mostram que o uso das tecnologias nos cursos de formação inicial de professores e de formação continuada é deficitário e que as discussões no meio acadêmico e nos eventos científicos não têm sido suficientes para completar a integração dos computadores das aulas de matemática. Gente, conseguimos perceber que a partir de agora, vamos dar uma olhada, né? Nossa sociedade matemática, né? Vamos olhar com maior carinho não só a matemática, mas todo o ensino para as tecnologias, porque vimos que ela é fundamental. Ela não vai substituir o professor em si, mas ela vai auxiliar bastante o professor. Agora vamos ver aqui a diferença entre o ensino tradicional e o ensino moderno, voltado para a matemática, viu, gente? O ensino tradicional de matemática, também conhecido como ETM. Professor expõe aos estudantes os conceitos, resultados e técnicas de uma determinada matéria da matemática por meio de uma sequência lógica dedutiva, sobre uma forma acabada, fazendo uso de definições, teoremas e métodos. Também conhecido como ensino bombardiano. O ensino bombardiano, juntamente com suas habilidades manuais de equipamentos, são fatores muito importantes e grandemente favorece seu emprego em nossas escolas, seja na educação básica, seja na educação superior. Gente, o ensino tradicional ainda hoje utilizamos constantemente, porque a aula expositiva, a aula, professor e quadro, sempre vai se fazer necessário. Então, a matemática moderna, as tecnologias que foram incorporadas servem de maneira de auxiliar esse ensino. Temos aqui, né, o Antigo Egito, essa relação entre o Renascimento, entre o século XV e XVI, até chegar em Euclides. No Brasil, o movimento ocorreu nos anos entre 50 e 60. Começou essa forma de ensino. E o mundo vivia a Guerra Fria. Agora estamos falando da matemática moderna, viu, gente? Falamos um pouco sobre como funcionava a tradicional, agora vamos falar como a moderna, e daqui a pouco a gente vai confrontar duas. O ensino da matemática moderna, o pensamento da matemática ocorreu entre os anos 50 e 60 no Brasil. Em todo o mundo também, né? E num cenário, gente, num cenário de Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, a briga pelas tecnologias, por quem tem o maior poder de armas, de tecnologias avançadas. Então, a gente precisava fazer essa relação. Isso ocorreu por quê? Em resposta à constatação após a Segunda Guerra Mundial. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, de uma considerável defasagem entre o processo científico, tecnológico e o currículo escolar então vigente. A Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBN, e os seus primeiros programas de pós-graduação em educação matemática surgiu na década de 80. Então, gente, só voltando bem aqui fazer a correção, entre 50 e 60 surgiu o movimento de matemática moderna, mas no Brasil ele só foi incorporado no início da década de 80, ok? A matemática era vista como uma via de acesso privilegiado para o pensamento científico e tecnológico. E o ensino passou, então, a ter preocupações excessivas com abstrações internas à própria matemática, mais voltada à teoria do que à prática, exagerando no formalismo e na axiomática.
Aí temos aí esse conflito entre a matemática que é aprendida na escola e a ciência matemática. Então, a gente tinha que fazer uma relação entre elas. Não poderia haver uma matemática que era ensinada na escola e uma matemática que era aplicada nas nossas ciências, desenvolvimento, vamos supor, de tecnologia, né? Então, surgiu umas discussões, que surgiu um novo modelo, que é a resolução de problemas. Surgiu através de discussões curriculares, aspectos linguísticos, aspectos antropológicos e aspectos sociais. De acordo com o que o Patrick, o que acontece? O processo de ensino e aprendizagem de matemática tinha que ocorrer o quê? Mudanças curriculares. Então, não era substituir o currículo, mas precisavam fazer o quê? Várias mudanças e adaptações para a realidade da época. Emprego de tecnologia no ensino de matemática, então a gente começar a ter essa relação entre o ensino com as tecnologias acessíveis da época. Desenvolvimento profissional de professores, então os professores também tinham que se capacitar e desenvolver nesse âmbito, abraçar a causa, como costumamos falar, práticas de avaliação e o contexto sociocultural e político do ensino e aprendizagem de matemática. Aqui temos um quadro que vai diferenciar o ensino tradicional do ensino moderno. No tradicional, aulas expositivas. No moderno, aulas expositivas e dialogadas. Já se acrescentou alguma coisa. Professor com detentor do saber. Professor é mediador entre o conhecimento e o aluno. ênfase no ensino e dada na memorização. No moderno, não. É ênfase no ensino e dada na experiência dos alunos, onde é debater de acordo com as circunstâncias. A aquisição do conhecimento via repetição dos conteúdos. No moderno, não. Era aquisição por meio da resolução de problemas. Avaliação através de provas. No moderno, não. Avaliações contínuas, continuada. Então, o que acontece? Que existem várias maneiras de vocês poderem ser avaliados, os alunos, não só apenas com a prova escrita. Método pedagógico e instrucionismo de ensino. No moderno, não. É o método pedagógico construcionista de ensino. O que acontece também? O computador ensina o aluno. No moderno, não. O aluno usa o PC para resolver problemas. O computador assume o papel de máquina de ensinar. No moderno, não. O computador é uma ferramenta de auxílio no entendimento. Então, vimos que a matemática moderna revolucionou tudo aquilo que a gente tinha, não substituiu, acrescentou e aperfeiçoou a matemática tradicional. O método pedagógico e instrucionismo. O que acontece? Ele preza pela memorização, o professor é o detetor do conhecimento, o aluno é passivo, então o aluno é como se fosse um pendrive vazio, na nossa linguagem, onde o professor ia inserir arquivos, ok? E a gente tem uma folha de instrução. O professor ia dizer, vou fazer isso, isso e isso. Então, todos os alunos iam fazer a mesma coisa, sem poder questionar ou sair dessa instrução. Agora, o construcionista já mudou. Conhecimento se constrói, então o professor e o aluno criam uma ponte entre o conhecimento. Então, o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. Relação professor e aluno, bem próxima, onde o professor não é mais o detentor do saber, não é mais o Deus daquilo que ele está ensinando, onde o aluno ajuda a construir o conhecimento que está sendo ministrado naquela sala de aula. Desafiar o educando, onde o professor vai instigar ao aluno a buscar mais, desafiar, levando em consideração que o aluno já tem uma base em relação àquele conteúdo. Valorizar a criatividade do aluno, do educando, e aplicando a resolução de problema. Informática educativa, também conhecido como IE. Como qualquer ferramenta educacional, o computador possui vantagem e desvantagem, sendo mais apropriado para algumas aplicações do que para outras. Não sendo a resposta para todos os problemas educacionais, nem o abandono do que é bom no sistema educacional. Depende de qualidades humanas para que ele seja usado de uma forma eficiente. Vamos lá. Nos últimos anos, as novas tecnologias de informação e de comunicação vêm produzindo uma quantidade diversificada de softwares em ambientes virtuais. Hoje a gente vemos que existem várias. Gente, existem várias ferramentas, vários recursos que, inclusive, alguns de nós até desconhecia. E após esse reinício desse novo, né, que estamos vivendo, cada vez mais descobrimos várias ferramentas que nos auxiliam, que já estão aí há muito tempo, algumas.
Esse recurso favorece amplamente a distribuição, a produção e a manipulação da informação e do conhecimento. Oferecer de maneira rápida o conteúdo necessário para a aprendizagem. Aqui são alguns tópicos, gente. Vou voltar aqui. Vamos lá. Então, a gente falou aqui um pouco e vamos ver alguns tópicos desses recursos. Ele quer que eles tenham a oferecer de maneira rápida o conteúdo necessário para o aprendizado. Prover exemplos interativos, as vantagens, gente. Opa, voltando aqui, ó. Vamos ver as vantagens do IE. Quem é o IE? A gente acabou de ver aqui, ó. É informática educativa. Então, quais são essas vantagens? Oferecer de maneira rápida o conteúdo necessário para a aprendizagem. Prover exemplos interativos com animações gráficas que ilustrem o funcionamento de funções, cálculo e construção geométricas, dentre outras áreas. Outro, com a experiência e o retorno gráfico dessas ferramentas, poderemos obter resultados sensivelmente positivos ao ensino de matemática. Como nem tudo é um mar de rosa, existem algumas desvantagens. É a deficiência na formação inicial dos professores, uma realidade que está na nossa porta. Conhecimento superficial quanto ao uso do computador e seus recursos, ou até mesmo a falta de intimidação com a máquina e suas possibilidades de uso. Ah, professor, no século XXI, será que isso ocorre? Gente, isso ocorre sim, com muita frequência. Ainda temos esse probleminha no meio dos nossos professores, não só de matemática, mas de modo geral. Falta de tempo para aprender a utilizar os softwares educacionais, editores de texto e planilhas eletrônicas. Isso aí eu vou nem comentar porque todo mundo sabe como é a vida de um professor. Tem vários locais para dar aula, correria, então na maioria deles o tempo é bem limitado. Não dizendo que são todos, mas uma grande maioria. Dificuldade em administrar o tempo de atividades profissionais. E aqui, gente, tem alguns softwares de acordo com a sua área. Na área da geometria, né? Temos aqui alguns. Não vou me arriscar a ler esses nomes em inglês. Geometria descritiva também, de gráficos, de álgebra, cálculos em planilhas e recreativos. Então, gente, existe uma gama de aplicativos de software que nos auxilia nesse processo. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver esses processos de maneira mais detalhada, ok? Então, hoje aqui a gente encerra a nossa sequência didática. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.